Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que vai orar comigo. Hoje nós vamos orar e refletir o capítulo 10 de Provérbios. E eu vou fazer essa reflexão à medida que eu for lendo, porque se trata também de um capítulo extenso, um capítulo que contém 32 versículos. E esse capítulo, ele faz uma comparação entre o justo com o ímpio. Então, é um provérbio de Salomão e eu quero meditar, eu quero refletir e orar com vocês ele inteiro hoje, tá bom? Vamos orar para pedir ao Senhor que nos dê discernimento e sabedoria, né, para receber essa palavra preciosa. Curve a sua cabeça, Pai querido e Pai amado. Graças te dou, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada porque suas misericórdias se renovam a cada manhã, cada dia em nossas vidas. O que seria de nós sem elas? Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Obrigada porque o Senhor é imutável, o Senhor é sempre o mesmo em qualquer circunstância. Pai, eu peço agora, abra o nosso entendimento e o nosso coração para receber a Tua palavra, para que a gente a receba, a entenda e a coloque em prática. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então diz assim a palavra, olha, como eu falei, né, esse capítulo é Provérbios de Salomão. Ele nos fala do justo em contraste com o ímpio. E diz assim no versículo 1: O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Aqui, Salomão nos fala que nossas atitudes nos afetam, mas afetam os outros também. Os filhos sábios trazem honra para a sua casa, e bendito são os filhos que ouvem e honram os pais, sendo motivo de alegria para eles. No verso 2 ao verso 5 diz assim: Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. O que esses versículos estão nos mostrando? Estão nos mostrando a justiça e a impiedade. A lei de levar vantagem, irmãos, em todas as coisas, parece governar o mundo. Porém, aqueles que acumulam os tesouros da impiedade verão os seus bens se tornarem combustível para a sua própria destruição. É melhor ser pobre e íntegro do que um rico desonesto. O Senhor cuida do justo. Mas também, irmãos, cabe ao justo não ser preguiçoso. A preguiça é a mãe da miséria. É isso que esse versículo de 2 a 5 nos ensina. Do versículo de 6 a 7 vai nos mostrar o contraste. Diz assim, olha, o contraste entre o ímpio e entre o justo. Diz assim, ó, bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência é sobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá.
Está nos mostrando que o justo ele é abençoado, não por correr atrás de bênçãos, mas porque ele é conhecido e amado pelo abençoador. Aquele que destrói a sua honra por causa de dinheiro verá seu nome e sua família encher-se de vergonha. Mas a memória do justo, ela é abençoada. Mesmo depois de sua morte, o justo ele influencia gerações, porque ele fica nas memórias, né, dos filhos, dos entes queridos, como um homem íntegro. Então ele vai influenciar de geração em geração, mesmo depois de morto. No verso 8 diz assim: ao sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Esse verso 8 está nos falando que a boca, está nos mostrando o que é a boca do insensato. O que sabemos é que, na maioria das vezes, aquele que sabe menos é aquele que grita mais alto. Já o sábio de coração, ele aceita os mandamentos e obedece. Repare, sua boca, ele está proferindo palavras de sabedoria ou tolices que levarão à destruição? O que você tem falado? O que tem saído da sua boca? Medite sobre isso. No verso 9, vai nos falar sobre a integridade, que é o melhor seguro de vida. Diz assim, ó: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que está nos falando aqui? O melhor seguro de vida que alguém pode ter é a integridade, ser íntegro. Os que vivem na corda bamba da desonestidade, sempre envolvidos em mentira, nunca andam em paz. É isso que esse versículo nos ensina, é isso que nos mostra. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Do verso 10 ao verso 13, Salomão vai nos falar sobre fonte de vida ou armadilha de morte. Diz assim: o que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de doutrina. O que está nos dizendo esses versículos? A boca fala do que o coração está cheio, irmãos. A língua, ela reflete o coração e externa o que é interno. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente vai falar, porque esse ditado ele é certo, a boca fala do que o coração está cheio. Salomão ele nos ensina que a boca do justo é um manancial de vida e a do ímpio blasfemas e insultos. Podemos identificar quem alguém é pela forma que a pessoa fala. O prudente, ele demonstra a sua prudência em palavras de sabedoria. É isso que a gente precisa entender, em tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Do verso 14 ao verso 16, nos fala do conhecimento, que é a nossa maior riqueza. Diz assim, olha: os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína. A obra do justo
conduz a vida, o fruto do perverso ao pecado. O que está nos falando esses versículos? Que o conhecimento é melhor do que o ouro. Os ladrões, eles podem nos roubar um tesouro, mas jamais tocarão em nosso conhecimento. Ninguém pode nos tirar pode tirar o nosso conhecimento. O sábio, ele entesoura o conhecimento não somente para si, mas também como uma fonte de bênção para quem vive à sua volta. Então, o sábio, ele não só ele entesoura o conhecimento que ele tem para si, mas também para edificar a vida do outro, aquele que convive com ele. Quem acredita que segurança e felicidade estão no dinheiro se engana. Uma fortuna pode comprar uma mansão, mas não um lar. Pode atrair bajuladores, mas não amigos. O rico não pode gloriar-se da sua riqueza. Ela pode ser abalada. A única segurança verdadeira está em Deus. É isso que nós aprendemos nesses versículos. No versículo 17, nos fala da obediência e ela tem recompensa. Diz assim, olha, o caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. Isso é fato, né? Como nos ensina a palavra de Deus. A obediência ao ensino da palavra de Deus livra nossos pés da queda e nossa alma do inferno. Tapar os ouvidos à repreensão de Deus e fazer a escolha errada. Uma vida sem reflexão é uma vida construída para a ruína. Se você vive a bel prazer desse mundo, você vai vivendo do jeito, como diz aquela música, deixa a vida me levar, e vai vivendo do jeito que a vida te leva, sem refletir no que você está fazendo, sem ter um tempo de meditação para saber se o que você faz condiz com o que está na palavra, porque você não lê a palavra, então você não conhece o que significa meditar na palavra, o que é refletir. Então, esse versículo, ele nos ensina que uma vida sem reflexão é uma vida construída para a ruína. Do verso 18 ao verso 21, vai nos ensinar sobre as palavras. Diz assim, o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga a má fama é um insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Olha, que palavra de sabedoria é essa, né? Aqui nós temos um exemplo de agir com sabedoria acerca de refrear a língua ao invés de falar demais, ao invés de ficar tagarelando. Quando os ímpios insensatos falam, nos mostram somente que são vazios, tolos, falam muito e pensam pouco. Já as palavras daquele que é justo vale a pena ser ouvido e guardada. Quando um justo fala, as pessoas são edificadas. É isso que a gente aprende. Quando você ouve alguém que é justo, que está na presença do Pai, que anda conforme a palavra, que é obediente,
que tem temor ao Senhor, você é edificado por essa pessoa, porque essa pessoa fala palavras abençoadas. Assim a gente precisa ser também. No verso 22, vai nos falar sobre a bênção de Deus que nos enriquece. Diz assim o verso 22, olha, a bênção do Senhor que enriquece e nos traz consigo dores. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Olha que palavra. Então, Deus, ele é fonte de todo bem. Dele procede toda boa dádiva. É de Deus que vem todo bem. As riquezas que provêm de Deus, irmãos, não são frutos de desonestidade, é bênçãos dos céus e do trabalho honrado que nós realizamos na terra. Então, esse versículo é a bênção que a gente precisa ouvir, precisa ter sobre nós. A gente precisa tomar posse dessa bênção, que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então, por pior que sejam os nossos problemas, nós seremos aliviados pelas dores, porque o Senhor está conosco. Então, a gente vai passar pela dor, pelo sofrimento, mas com paz na alma e com tranquilidade, porque o Senhor está conosco. Então a gente aprende, né, que a bênção de Deus nos enriquece. No verso 23 fala sobre diversão perigosa. Olha o que diz: para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. O que está nos falando esse versículo? Quem é inteligente encontra seu deleite na sabedoria. Não encontra o seu prazer no pecado ou no que irá sujar suas mãos. Seu deleite está em glorificar a Deus. Ele se sente feliz, ele se sente preenchido, alegre. É um deleite, ele se deleita naquele momento em que ele está glorificando ao Senhor, em que ele está ouvindo a voz do Senhor. Quando ele ouve um louvor em adoração, ele está ali se deleitando no Senhor. Então, quando a gente glorifica o nome de Deus, quando a gente glorifica ao Senhor em tudo, é maravilhoso, porque a gente tem que aprender a glorificar o Senhor na abundância e na escassez, na alegria e na tristeza. Sempre glorificar o Senhor. É isso que a gente precisa aprender. Do verso 24 ao verso 25, fala assim, olha: aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Olha quanto ensinamento, né? Ele está ali mostrando o ímpio e o justo. Mais uma vez, Salomão ressalta a diferença de vida entre o ímpio e o justo. A Bíblia, ela é categórica ao nos mostrar que o caminho que escolhemos seguir, irmãos, irá influenciar o nosso futuro. Então, fiquemos atentos às nossas escolhas. Busque sabedoria em Deus, para que você não sofra as consequências lá na frente. No verso 26, fala a respeito do preguiçoso. Olha o que diz: como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aquele que o mandam.
Olha o que está nos dizendo. O preguiçoso é tão irritante, inútil para os outros, como é também um peso para si próprio. O preguiçoso, ele vive a vida para o seu bem-estar. Sua energia é gasta somente para abastecer o seu mórbido comodismo. Olha, que versículo, né? Que versículo. Ele fala do preguiçoso. No verso 27 ao verso 30, vai nos falar também da diferença entre o ímpio e o justo. Olha o que diz. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca, jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. O que está nos falando esses versículos? Está fazendo uma clara, está dando um claro contraste entre um e outro, né? O temor ao Senhor é um freio, irmãos, contra o mal. O que nos detém, o que detém as pessoas de praticarem o mal é o que elas sentem por Deus, e isso prolonga os dias do justo na terra. Não sei se eu expliquei bem. Eu vou repetir. O temor ao Senhor é um freio contra o mal. E o que detém as pessoas de praticarem o mal é o que temos, né? É o que elas sentem por Deus. É isso que nos impedem de praticar o mal. É o nosso temor. E isso irá prolongar os dias do justo na terra. Então, aquele que teme ao Senhor, ele pensa muito antes de praticar algo que ele sabe que não vai agradar ao Senhor. E se, infelizmente, por um descuido, ele praticou, de imediato, o Espírito Santo irá incomodar e ele irá se prostrar aos pés do Senhor em arrependimento. Mas é o arrependimento sincero. Não basta a gente se arrepender da boca para fora. A gente precisa se arrepender com um coração contrito, com um coração cheio de temor, cheio de amor, em verdade, em espírito. E é isso que nos ensinam, né? Que o temor ao Senhor é um freio contra o mal, contra o pecado. Os sonhos dos justos se transformarão em alegria. Olha o contraste. Já as esperanças dos ímpios serão frustradas. O caminho de Deus, ele é perfeito e ele passa pelas veredas da justiça. É o caminho estreito que conduz à salvação. O que está nos falando, gente? O justo, ele sonha e esse sonho ele vai se transformar em alegria. Por quê? Porque ele tem o Senhor como o seu exemplo de vida. É ele que ele segue, é o Senhor a quem ele obedece. Já o ímpio, ele acha que as suas esperanças lhe darão alegria, e não darão, porque essas suas esperanças serão frustradas. Porque tudo que não provém de Deus é frustrado. Nos frustras. Quando você faz, você já parou para pensar? Ou já aconteceu com você de fazer algo porque você desobedeceu, Deus falou com você, você não quis ouvir a voz de Deus e insistiu em fazer algo por conta da sua vontade. E você foi frustrada, porque você achou que podia resolver com a força do teu braço. Mas às vezes Deus permite que isso aconteça para que você veja a sua real dependência dele. É isso que acontece.
É isso que acontece. O caminho de Deus, ele é perfeito. O caminho de Deus passa pelas veredas da justiça, porque Deus é justo. Deus é justo. E o caminho é estreito. Então não pense que você irá trilhar por um caminho largo, por um caminho cheio de vantagens, por um caminho cheio de coisas de obter coisas com facilidade. Não. O caminho é estreito. A única diferença é que o caminho estreito nos dá a certeza de que o final será glorioso. Entende? É essa palavra que a gente precisa guardar no nosso coração. O caminho ele é estreito, mas ele vai nos conduzir à salvação. Que a gente guarde isso no nosso coração. Do verso 30 ao verso 32, perdão, no verso 31 ao verso 32, do verso 31 ao verso 32, fala sobre a fonte de sabedoria. Diz assim, ó: a boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidade. A fonte de sabedoria, né? É isso que esses versículos está nos falando. A boca do justo é fonte de vida e a do perverso uma cova para a morte. Quando o justo abre a boca, a sabedoria jorra como água fresca para quem tem sede. Sim, porque quando você... Vamos colocar o exemplo de quando a gente vai domingo à igreja e vai assistir o nosso pastor, que é ungido de Deus, cheio da presença, começa a pregar. Ele é o quê? Ele é fonte de vida, porque ele é justo. A boca dele exala essa fonte de vida. Ele nos edifica. Quando o justo abre a boca, a sabedoria jorra como água fresca para quem tem sede. E é isso que acontece. O papel do pastor não é só passar a mão na cabeça da igreja. O papel do pastor também é confrontar, também é exortar em amor. Então a gente precisa receber essa palavra que é desse homem ungido, justo, como água fresca, porque ele sacia a nossa sede. E Deus, a palavra de Deus é exatamente isso. Ela sacia a nossa sede. Ela lava o nosso interior. Não é assim a canção? É exatamente isso. Então a gente precisa entender que a fonte que jorra da palavra de Deus é que vai nos edificar e que vai nos fazer ser rios de água viva para outros. É isso que eu aprendo. Mas aí também tem um contraste, né? A maldade do perverso, ele afasta as pessoas do caminho de Deus e as seduzem para um caminho de transgressão, para o caminho de pecado. Então você precisa, irmão e irmã, vigiar com quem você está andando, com a quem você tem ouvido, quais as palavras têm edificado a sua vida, porque a gente precisa estar atento às coisas que a gente está colocando para dentro do nosso espírito, porque alimentar o nosso espírito precisa ser uma coisa que venha de Deus. O alimento do espírito é a palavra de Deus, e alguém que não fala, que não vive a palavra de Deus, não pode ser exemplo para você. Aquele que não vive aquilo que ele aprende, ele não é exemplo. Precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos na Bíblia. Precisamos colocar em prática vivendo
exatamente o que a gente aprende na palavra do Senhor. Então, cuidado, cuidado para não se deixar levar por aquele que é perverso, por aquele que vai te afastar do caminho de Deus, que vai te seduzir para o pecado, porque é assim que é o mundo. O mundo, ele te seduz. As pessoas acham que as coisas do mundo são tremendas, mas a gente sabe, né? Quem conhece a palavra sabe que não é, e que são prazeres temporários. Não tem prazer eterno, né? O prazer eterno que a gente tem é viver a palavra, sabendo que é nela que a gente encontra a salvação e, consequentemente, a gente tem a vida eterna. Vai ter, junto ao Pai, uma vida cheia de alegria e de prazer. Precisamos sempre falar aquilo que edifica e exalta Deus, não o contrário. Também devemos dar atenção para quem jorra sabedoria. Precisamos ouvir, precisamos falar aquilo que edifica e exalta Deus. Mas também devemos dar atenção para quem jorra sabedoria. Cuidado, irmão, cuidado, irmã, com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você está falando. Cuidado com o que você está vivendo. Seja um exemplo, vivendo exatamente, colocando em prática o que você aprende na palavra de Deus. Não adianta a gente entender a palavra, ler a palavra, meditar na palavra e não viver, não colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. A gente só vai poder ser exemplo para o outro se a gente colocar em prática o que está na Bíblia. Se a gente ser um reflexo de Deus, né? A gente precisa cada dia mais tentar ser parecido com Ele. É isso que a Bíblia nos ensina. Sede santo, porque eu sou santo. É isso que a palavra nos diz. Amém, irmãos? E assim terminamos o capítulo 10 do livro de Provérbios. Eu espero que esse capítulo tenha edificado vocês, tenha sido muito bom para vocês, porque para mim foi muito maravilhoso a gente entender, né, cada versículo, entender o que a palavra quer nos dizer, refletir sobre isso, é muito bom. Tá bom, irmãos? Então, vamos orar agradecendo a leitura, agradecendo a reflexão. E obrigada, irmãos, obrigada por ouvirem a palavra do Senhor, orarem a palavra do Senhor, porque é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém? Vamos orar. Pai amado e Pai querido, obrigada. Obrigada por essa leitura, obrigada por essa reflexão, obrigada por seus ensinamentos. Obrigada por nos mostrar o cuidado que devemos ter com a nossa língua. Obrigada por nos mostrar o cuidado que temos ter com os nossos ouvidos. Pai, que tudo que chegue a nós provenha de Ti. Afaste de nós tudo que te desagrada. Afasta de nós palavras dos insensatos, dos ímpios, daqueles que vão tentar nos enredar com a alegria desse mundo, aqueles que vão tentar nos levar ao caminho do mal, porque a gente precisa e a gente sabe que o único caminho é o Senhor, o caminho. O Senhor é a palavra, o Senhor é a vida, o Senhor é a sabedoria. Então nos ajude, Pai, a continuar trilhando esse caminho e continuar bebendo dessa água viva
que o Senhor derrama sobre as nossas vidas e que sejamos fonte e não represa. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.